Augusta fala ao telefone. Logo após, ela vai ao quarto de Afonso e percebe que ele está dormindo sozinho, sem sua filha. Augusta confirma que eles estão tendo problemas conjugais. Abraão diz ao colega que sua irmã segue igual. O policial fala que não encontrou nenhuma pista do assaltante. Abraão é avisado que Miriam entrou em coma. Camila chega à mesa para tomar o café da manhã. Augusta pergunta por que ela não está dormindo com Afonso, pois já descobriu tudo. Agostina critica Camila por ela não dormir com o marido. Camila pede que a mãe não se meta em sua intimidade, pois esse assunto é só seu com Alonso. Augusta pergunta o que ela está escondendo. Afonso aparece e revela a Augusta que Camila não dormiu no quarto por sua culpa. Daniel recebe a visita de um advogado de ofício. Daniel pede que seu advogado ligue para o seu cunhado e conte tudo o que está acontecendo. O advogado diz que o cunhado dele já sabe o que está acontecendo com ele. Daniel fica desconcertado por Abraão acreditar que ele é culpado. Ele exige que o advogado chame seu cunhado, pois precisa sair dali. Afonso conta para Augusta que seus roncos durante a noite estão atrapalhando o sono de Camila e por isso ela não está dormindo com ele no quarto. Augusta fica mais calma e fala que pensou que eles estavam tendo problemas realmente graves. Camila e Afonso conseguem contornar muito bem a situação e o baixinho não revela seu problema. Camila aconselha Afonso a procurar um especialista, se é que ele vai querer que durmam juntos. Afonso se despede deles e fala que tem uma reunião na cidade. Abraão visita Miriam e diz que não consegue vê-la assim e pede perdão pelo que fará com Daniel, mas não tem outra opção. Piedade serve Camila e Augusta. Piedade pergunta o que pode fazer com um quarto de visitas. Augusta pede que ela o arrume. Camila se estressa com a mãe. Camila diz à mãe que esse assunto de Daniel lhe incomoda muito e gostaria de resolver isso logo. Camila diz que precisam ser pacientes e tolerantes com Daniel. Augusta muda de assunto e pede que Camila seja paciente com Afonso e que use tampões nos ouvidos para dormir, mas que não abandone o quarto do marido. Augusta diz que uma mulher não deve descuidar do marido, para não haver problemas. Camila pergunta se a mãe acha que Afonso pode traí-la. Agostina diz que sim, e por isso Camila tem que estar lá, para satisfazê-lo. Afonso visita a mãe. Ele fala que não comeu nada em casa. Isadora pede que Fulgência prepare um café da manhã para o seu filho. Afonso fala para a mãe que Camila o tira do sério. Isadora pede que ele dê ânimo, dê alegria a Camila e não coloque em risco seus planos. Afonso fala que se sente muito pressionado em sua relação com Camila. Isadora diz que não tem como algo afetar seus planos, já que Camila não sabe de nada. Afonso desconversa. Isadora pede que ele não bote todo o plano a perder e que faça Camila comer na mão dele. Agostina diz a Camila que a ocasião faz o ladrão. Camila pede que Agostina fale com Afonso, pois ela pode acabar botando os chifres nele em vez dele nela. Agostina fica passada e Camila diz à mãe que não adianta agir bem com o marido, porque ela fez isso e acabou sendo traída e enganada pelo pai de Helena. Camila diz que esse homem se portou como um miserável com a Agostina. Agostina concorda, mas fala que Afonso é um cavalheiro, incapaz de deixar faltar algo para a filha. Camila diz que acredita que uma relação de casal vai muito mais além, e isso se trata de dar e receber. Abraão visita Daniel na cela dele. Daniel abraça o cunhado. Daniel diz que não entende porque está detido, se Miriam e ele foram vítimas de um assalto. Abraão revela que Miriam está em coma e está em estado grave. E, além disso, todas as provas incriminam Daniel. Abraão fala que Daniel ficará preso enquanto não conseguir provar a inocência. Daniel diz que não podem mandá-lo para a cadeia. Abraão fala que ele irá para a cadeia e ficará lá até acontecer o julgamento e ele receber a sentença. Daniel chama Abraão de louco e fala que jamais faria mal a Miriam, pois a ama com toda a sua alma. Abraão diz que sempre pensou que ele se casou com sua irmã pelo dinheiro. Daniel quase agride Abraão e se irrita com o paspalho. Daniel fala que Abraão está cometendo uma injustiça. Daniel relata que ama a irmã dele como um louco e seria incapaz de fazê-la mal. Abraão relata que sua irmã renunciou por ele a todas as comodidades que estava acostumada. Daniel sofre e fala que Abraão está sendo injusto demais com ele, e quando Miriam acordar e dar a declaração, jamais o perdoará pelo que ele está fazendo com ele.
Abraão fala que espera que sua irmã sobreviva, junto com o filho, e que recomece uma vida nova, longe de um criminoso como Daniel. Daniel entra numa profunda depressão e fala que não fez mal a Miriam e roga pela vida do filho. O tempo passa. Oswaldo Bezerra vai à casa de Agostina falar com ela e Camila. Ele revela a Camila que Daniel não pôde vir ao México porque na noite que viria para ali, entraram no apartamento dele e assaltaram ele e a esposa dele. Oswaldo relata que a esposa de Daniel está em estado grave no hospital. Afonso chega e pergunta se Daniel esperará a esposa se recuperar para vir ao México. Oswaldo fala que Daniel foi preso e será transferido para o presídio, pois há evidências que o culpam desse assalto e Miriam não poderá declarar. Oswaldo fala que enquanto Daniel não demonstrar a inocência, seguirá como suposto culpado pela tentativa de assassinato contra Miriam. Daniel é transferido para o presídio. Chegando lá, ele toma uma mangueirada para se limpar. Daniel faz todos os trâmites para ser preso como um criminoso. Ele chega ao presídio e é colocado no meio de vários criminosos. Já no estado do México, Dionísio fala com seu capanga e pede que ele volte para o México, para que ninguém o relacione com tudo o que aconteceu. Dionísio diz que espera que Daniel Dias Acosta não dê nenhum problema para eles, estando na cadeia. Camila diz à mãe e a Oswaldo que não entende porque Daniel tentaria matar a mulher. Oswaldo diz que parece que foi para cobrar um seguro de vida milionário que ela tinha deixado no nome dele. Agostina julga Daniel e fala que ele é um monstro desgraçado por tudo o que fez. Afonso fala que não entende porque Daniel deixou parte da herança para esse miserável. Agostina diz que já era de se esperar que esse rapaz fosse um lixo, um infeliz, e deve ter herdado a falta de moral e princípios da mãe. Camila fala que é difícil acreditar nessa história. Oswaldo diz que se Daniel não conseguir demonstrar a inocência, passará muitos anos refundido na prisão. Afonso torce para que ele fique lá para sempre. Agostina diz que se Daniel voltasse a viver, morreria novamente, só de ver que o herdeiro é um delinquente e possível assassino. Camila diz que está sem palavras com tudo isso. Afonso diz que espera que esse homem nunca coloque o pé ali. O baixinho relata que se Daniel for declarado culpado, não poderá adquirir a herança e Camila ficará com tudo. Oswaldo diz que Daniel tem direitos sobre a herança, apesar de estar preso. No presídio, Daniel vai comer e é incomodado por alguns colegas dali. Daniel acredita que sairá em liberdade, em breve. O preso pergunta por que o mandaram para a cadeia. Daniel se alimenta e fica calado. Ele fala que é engenheiro de computações e sistemas e sai de perto do curioso. Piedade prepara o almoço. Leôncio aparece e diz que está com fome. Piedade diz que ele precisa esperar os patrões comerem primeiro. Leôncio comenta que escutou algo e soube que Camila não será a patroa deles. Piedade diz que Daniel não tinha mais parentes além de Camila. Leôncio relata que o patrão deixou um filho herdeiro ali, que é parente de Camila. Piedade pensa que ele bebeu. Leôncio relata que ouviu isso e soube que o filho de Daniel está preso. Piedade se apavora. Daniel vai para sua cama na cadeia. Em pensamento, ele se pergunta como aconteceu tudo isso. Ele pensa nas coisas e chega à conclusão de que tudo isso começou depois que ele recebeu a oferta de trabalho no México e depois da ligação para avisá-lo da maldita herança. Daniel roga a Deus para que o ajude a entender tudo isso. Afonso fala com Dionísio e Isadora sobre a prisão de Daniel. Isadora fala que o ideal é ninguém saber que esse Daniel é primo de Camila e dono da fazenda mal amada. Isadora comenta que após passar um ano, provavelmente, Daniel ainda estará preso e assim Camila ficará com tudo. Dionísio diz que não podem confiar muito nisso. Ele fala que Daniel pode sair livre ou reclamar pela herança da cadeia. Isadora pensa na possibilidade de fazerem algo. Dionísio e Isadora falam que podem pagar para que Daniel não se comunique com Camila e nem reclame a herança. Afonso fica surpreso com a proposta dos vilões. O medroso fala que não irá se expor, pois não quer acabar na cadeia. Ele pede para pensarem em algo melhor. Alonso se despede da mãe e sai. Dionísio diz a Isadora que não sabia que Afonso era tão medroso e cagão, mas não permitirá que a falta de coragem desse cara faça eles fracassarem no plano.
Na cadeia, uns caras brigam e Daniel defende o colega preso. Daniel recebe ameaças do criminoso. Já na fazenda mal amada, todos jantam. Valdomiro comenta que não acredita que esse rapaz, Daniel, seja um assassino. Camila diz o mesmo. Afonso fala que eles dizem isso porque são muito sentimentais. Valdomiro fala que as referências que tem desse Daniel são de que ele é um rapaz bom, um homem de valores, cheio de amor para a esposa e para a mãe. Valdomiro fala que sua fonte é confiável. Agostina diz que por causa dessas referências que seu cunhado mudou o testamento, mas agora percebem que esse bastardo está longe de ser um santo. Valdomiro diz que confia em Deus, que Daniel conseguirá demonstrar sua inocência. Afonso fala que Daniel foi preso porque é um bandido miserável. Camila fala que não faz sentido Daniel querer matar a esposa, sendo que recebeu uma herança milionária do seu tio. Valdomiro concorda que isso não faz sentido nenhum. Afonso fala que Daniel fez isso por ambição e queria o dinheiro todo para si, e por isso está pagando por isso. Daniel tenta se comunicar com Dante, mas não consegue. Ele descobre que o amigo só voltará para a cidade em um mês. Um cara comenta com seu amigo que Daniel salvou sua vida quando outro preso tentou atacá-lo. O cara fala que Daniel pode ajudá-los com o plano deles de fugir dali, pois precisam de alguém que saiba de computadores. E Daniel sabe. Enquanto isso, Valdomiro reza a Deus e diz que o que diz aquele relatório não bate com tudo o que está acontecendo. Valdomiro pede que Deus lhe dê uma direção, pois precisa saber quem realmente é o Daniel Dias Acosta, se é um bom rapaz ou o delinquente que todos estão dizendo. Dionísio visita Augusta. Ele fala que quando Daniel morreu, veio dar os pêsames a ela e Camila, mas soube que elas estavam indispostas. Ele diz que gostaria de ver Camila. Agostina diz que ela está trabalhando, cuidando do gado. Agostina pede que Piedade peça para o Leôncio procurar Camila, pois Dionísio Ferrer quer vê-la. Dionísio elogia Agostina e Camila. Ele fala que elas se parecem até irmãs. Agostina ri dos comentários do cafajeste falso. Camila fala com Rodolfo sobre o gado. Leôncio diz que estão a procurando na Casa Grande. Afonso veio ao psicólogo falar sobre seu problema de impotência. Dionísio dá seus pêsames a Camila. Camila fica agradecida pela visita dele. Agostina diz que Dionísio veio à fazenda no dia do enterro de Daniel, mas Afonso falou que estavam ocupadas. Dionísio pergunta o que elas pensam em fazer, pois já soube o que aconteceu com o herdeiro da fazenda. Ele diz que sabe de tudo, mas manterá discrição. Agostina e Camila pedem que ele não comente com ninguém, pois só elas e o padre Valdomiro sabem que aquela fazenda pertence ao bastardo do Daniel. Camila diz que não sabem se Daniel sairá livre, mas está cansada dessa situação. Agostina diz à filha que precisam ter paciência. Camila fala que tomou a decisão de ir ao Chile, falar pessoalmente com seu primo Daniel, na cadeia. Augusta fica passada ao saber que Camila irá para o Chile para falar com Daniel. Augusta a chama de louca. Camila diz que Daniel é dono daquele lugar. Dionísio diz que ambas têm razão e comenta que Augusta se preocupa com Camila. E Camila tem um bom coração por querer falar com o primo. Camila diz que não pensa em julgar o Daniel. Dionísio pergunta se Camila pretende fazer uma oferta para Daniel. Camila diz que gostaria de falar de negócios com Daniel, pois tem muito carinho por aquela fazenda, mas não teria grana suficiente para comprar o lugar. Camila comenta que poderia pagar o aluguel da fazenda, dando uma quantia mensal para Daniel, para ele ter mais comodidades na cadeia. Augusta fala que a ideia de Camila é um disparate, a começar por ver um delinquente acusado de assassinato. Dionísio diz que Camila estaria fazendo um acordo com o criminoso e isso pode não ser nada conveniente para elas. Camila fala que precisa conversar com Daniel. Augusta, idiota, diz que o melhor que pode acontecer é esse cara morrer na cadeia, para que Camila fique com tudo. Camila fica passada com a frieza da mãe. Dionísio entende a situação delas e fala que só falou desse assunto porque, por coincidência, fará uma viagem de negócios ao Chile e, se elas quiserem, ele pode falar com o Daniel. Camila e Augusta confiam em Dionísio e aceitam a ajuda do Mequetrefe.
Na prisão, Daniel comenta com os colegas presos que está doido para sair logo daquele inferno. O preso fala que ele saiu bem até agora, mas na semana passada mataram um deles. O moço comenta que às vezes aquele lugar vira um inferno e não existe regras ali. O cara fala que só está vivo porque sua família o manda dinheiro todos os meses. Daniel fala que não confiará em ninguém e ficará atento a qualquer coisa. Afonso vai ao escritório ver Camila. Ele dá um bilhete a ela e diz que foi ver o psicólogo. Camila fica feliz pelo marido ter ligado para o seu conselho. Afonso fala que o problema deles não pode estar sendo fofocado entre as pessoas. Ela agradece por ele ter ido ao psicólogo. Afonso diz que o doutor disse que ainda não há um diagnóstico preciso, mas que isso passará logo, porque na primeira consulta não havia nada. Camila diz que precisam ver como vão avançando. Afonso pede que ela cumpra com o que conversaram, pois sente falta dela na cama. Daniel diz ao seu advogado que precisa falar com a sobrinha do senhor que o herdou, pois precisará de dinheiro para sobreviver ali. O advogado elogia a ideia dele. Daniel fala que há uma página na internet sobre essa fazenda e só eles poderão ajudá-lo a sair dali. Daniel também pede que ele consiga para ele uma permissão para fazer ligações de longa distância. Afonso diz a Camila que precisa assinar uns contratos. Camila diz que fica feliz por não terem perdido clientes. Camila recebe uma ligação de Osvaldo. Ela pede que ele investigue em que cadeia do Chile está o seu primo Daniel. Camila avisa Afonso que Dionísio veio dar os pêsames a ela e sua mãe e disse que irá ao Chile. Por isso pediu a ajuda dele para falar com o Daniel. Afonso se irrita. Afonso fala que Dionísio Ferrer não tem nada a ver com esse assunto. Camila diz que não entende porque Afonso fica assim, sendo que foi ele quem disse tudo ao Dionísio. Afonso segue enfurecido e diz que não gosta de se inteirar das coisas depois que acontecem, e ela devia ter pedido para ele falar com Daniel, e não o Dionísio. Camila fala que Dionísio se ofereceu em ajudá-las, mas tudo isso dá no mesmo. Ele fala que da próxima vez que Camila precisar de alguma coisa, que peça ajuda para ele. Amanda comenta com o padre Valdomiro que algo está estranho em toda essa história. Valdomiro diz que o que dizem que o filho de Ágata fez foi horrível. Amanda diz que acredita na inocência do Daniel, pois ele teve uma ótima criação com Ágata. Valdomiro fala que defendeu Daniel, na frente da família de Camila. Amanda comenta que esses dias viu um filme onde pessoas colocavam o inocente na cadeia para tirarem sua herança, e isso pode ter acontecido com o Daniel. Valdomiro fala que também confia em Camila, pois ela seria incapaz de fazer algo tão grave. Amanda fala que se nega a aceitar que Daniel seja um criminoso. Amanda aconselha Valdomiro a investigar tudo muito bem, pois Daniel merece ter chances de se defender. Amanda comenta que Camila poderia contratar um advogado para cuidar do caso do Daniel. Abraão recebe uma ligação de Daniel. Daniel fala que deixou recados a ele e queria saber como estão as coisas e principalmente sobre Miriam. Abraão fala que sua irmã segue igual e qualquer mudança o avisará. Abraão também fala que o caso dele segue igual e pede que ele não volte a ligar. Daniel se chateia. Afonso pergunta a Dionísio o que ele pretende, oferecendo ajuda a Camila em relação a Daniel. Dionísio diz que lhe pareceu conveniente evitar que Camila se encontre com Daniel. Dionísio relata que verá Daniel e resolverá tudo isso. Dionísio comenta que tudo isso se trata de agilizar em que Camila tome posse dessa fazenda. Dionísio relata que investiu muito dinheiro no projeto do centro turístico, que Afonso lhe prometeu o terreno. Afonso concorda, mas fala que jamais passou pela sua cabeça que o velho decrépito do senhor Daniel fosse deixar a herança para o bastardo do Daniel, em vez da Camila. Dionísio diz que está tentando resolver o plano deles, e é melhor ele deixá-lo cuidar de tudo isso. Afonso pede que Dionísio não volte a passar por cima de suas decisões, pois ele só deve tratar desses assuntos com ele, e não com Camila. Enquanto isso, Daniel comenta com seu colega que só tem se dado mal ali, mas encontrará uma maneira de fugir dali. O colega de Daniel diz que cada segundo que passam ali parece uma eternidade. Daniel fala que espera que seu advogado consiga o que ele lhe pediu, pois é urgente receber uma boa notícia. Já pela noite, Camila pergunta se Afonso já se acalmou em relação a Dionísio.
Afonso fala que sente muita falta dela. Eles se beijam e Camila fala que quer que as coisas funcionem entre eles, mas uma terapia leva tempo, e enquanto não saberem como ele está, prefere que não transem. Ela fala que se sentirá mal caso ele broche novamente. Camila diz que não quer que ele volte a humilhá-la e nem tratá-la mal. Afonso pede perdão e diz que não conseguirá saber se está tudo bem, se não tentarem. Ele aceita os conselhos dela e Camila diz que, apesar de amá-lo, se isso não funcionar, não vai aguentar tanto tempo ao lado dele. Camila começa a pensar em Luiz e em seu tio Daniel. Ela também se lembra de quando conheceu Afonso e voltou a acreditar no amor. Depois de tanto pensar em Afonso, Camila diz a si mesma que espera que todos os problemas deles se resolvam. Na manhã seguinte, Camila comenta com Rodolfo sobre a criação de touros da fazenda. Ela fala que os touros da mal-amada são muito invejáveis. Leôncio chama Camila e avisa que Augusta já está pronta para ir ao povoado. Leôncio pede que Rodolfo não fique sem fazer nada. Rodolfo diz que sempre faz seu trabalho muito bem e não precisa que o vigiem. Afonso dá um susto em Camila. Camila diz que ele foi brusco demais, pois estava pensando em como administrar a fazenda de maneira excelente, como seu tio fazia. Ela também comenta sobre a criação dos animais da fazenda e fala que o prestígio do seu tio sempre foi os touros. Afonso diz que juntos conseguirão reformular aquela fazenda. Camila diz que não quer que transformem aquela fazenda em outra coisa. Afonso diz para deixarem as coisas fluírem e não se agarrarem às coisas. O advogado passa para Daniel o número do telefone da fazenda mal-amada, no México, e se ele quiser, poderá fazer a ligação agora mesmo. Daniel pede que o advogado também traga notícias de Miriam para ele, pois seu cunhado está ocultando informações. O advogado diz que Abraão não quer ajudá-lo e é melhor que ele nem ligue para esse miserável mais. Daniel agradece ao advogado pela ajuda. Daniel liga para a fazenda mal-amada. Afonso atende o telefone. Daniel não fala o nome, mas diz que precisa falar com Camila Monterde. Afonso fica surpreso ao saber que é Daniel Dias Acosta na linha. Afonso relata que Camila não está na casa no momento. Daniel diz que gostaria de falar algo pessoal com a moça. Ele pede o número pessoal da moça, mas Afonso diz não estar autorizado para dar essa informação. Daniel fala que precisa falar com Camila com urgência. Daniel comenta que pedirá para o seu advogado mandar um e-mail a Camila para que ela se comunique com ele. Afonso se despede e desliga. Natália chega ao escritório e diz a Afonso que acabou de chegar com o café dele. Natália pergunta se a ligação era importante. Afonso diz que não. Natália pede que Afonso assine uns documentos. O preguiçoso sai e não faz nada. Natália se pergunta o que terá deixado Afonso de mau humor. Ela acessa o telefone e percebe que a ligação foi feita de outro país. Augusta diz a Camila que fica feliz que Afonso esteja indo a um especialista por causa dos roncos, pois assim haverá paz e harmonia entre eles. Augusta deseja ter um neto. Camila diz que a mãe terá que esperar bastante. Augusta aconselha Camila a voltar a dirigir. Camila diz que não tem interesse mais em dirigir. Augusta pede que a filha supere todo esse medo e trauma que tem. Augusta fala que a filha precisa ser independente. Camila diz que não quer colocar em risco a vida de mais ninguém. Camila pede que a mãe não fique mais nesse assunto, pois não está pronta. Augusta decide comprar linhas para tricotar roupinhas. Ela afirma que precisa estar preparada para quando a filha lhe der um neto. Afonso destrói os fios da linha telefônica da fazenda mal-amada para que Daniel não consiga se comunicar com Camila. Augusta e Camila chegam ao povoado. Augusta se encontra com Isadora. Ela cumprimenta a recalcada e a elogia novamente. Augusta comenta com Isadora que Camila e Afonso estavam com problemas matrimoniais, porque ele tem um problema de roncar demais durante a noite. Isadora fica surpresa. Isadora lamenta tudo. Augusta diz que Afonso está passando por um médico para melhorar. Camila compra uma ração na casa veterinária. Sua cachorrinha Maia acaba escapando e a derruba. Viviana se encontra com Camila e a cumprimenta. Camila percebe que Viviana foi a pessoa em quem ela tropeçou no cemitério. Viviana oferece ajuda, já que ela levou um tombo e acabou ferindo o joelho. Padre Valdomiro comenta com Augusta que acha que precisam ajudar o filho do Daniel para que ele saia da prisão.
Augusta fala que esse homem é um assassino. Valdomiro diz que não sabem disso. Isadora se encontra com Afonso e pergunta que história é essa, que os roncos que ele tem à noite não conseguem fazer Camila dormir. Afonso pede que ela não comece agora. Afonso relata que Daniel Dias Acosta ligou para Camila da cadeia, mas atendeu o telefone. Ele relata que se não cumprir e entregar a fazenda mal amada como prometeu, pode terminar na cadeia. Camila vai à casa de Viviana. Camila elogia as fotos que ela tirou. Viviana fala que é fotógrafa. Camila elogia a profissão da loira. A moça diz que adora e é apaixonada pela fotografia. Camila pergunta se ela vive ali há muito tempo. Viviana diz que está ali há 1 ano apenas, pois antes morava na capital e decidiu vir para aquele povoado do interior, na província. Viviana escuta o nome da fazenda mal amada e parece conhecê-la. Ela consegue fazer um curativo no joelho de Camila. Viviana diz que um escritor lhe ligou, dizendo que está escrevendo um livro sobre touros e ele quer que ela tire fotos para que ele ilustre. Camila diz que se ela quiser, pode ir à fazenda quando quiser tirar as fotos. Viviana fica feliz com o convite. Camila diz que deixará seu telefone para ela ligar para ela depois. Isadora diz a Afonso que a ideia dele de cortar o telefone do escritório foi excelente, mas agora precisam trocar o número do telefone e tirar todos os dados da página da internet da fazenda. Afonso diz que a ida desse cara para a cadeia foi um golpe de sorte para eles e não podem perder. Isadora pede que ele lhe explique sobre a história dos roncos, pois tinha perguntado se havia problemas entre ele e Camila e ele disse que não. Afonso decide se abrir com a mãe. Ele revela que seu amigão não sobe quando está com Camila. Isadora quase morre ao saber dessa história. Na prisão, Daniel se distrai com os demais presos, fazendo tarefas, raspando madeiras e fazendo cruzes. Daniel agradece ao seu amigo André e fala que ligou para uma pessoa que poderá dá-lo dinheiro e ajudá-lo a sair daquele lugar. Ele relata que em breve sairá daquela maldita cadeia. Isadora percebe que Alonso nunca transou com Camila. Ele confirma que desde que se casaram, não conseguiu transar com a moça. Isadora pede que ele se atenda de imediato. Afonso fala que fez isso, mas o médico recomendou um psicólogo. Afonso relata que não é um demente para procurar um maluco de um psiquiatra. Isadora diz que se esse maluco curá-lo, ele terá que ficar se consultando com ele. Isadora relata que uma mulher insatisfeita pode ser pior que o próprio demônio. Afonso se sente mal. Isadora pede que ele vá à cidade se consultar, mas que cumpra com o dever de marido, de transar com Camila. Afonso diz que jamais tinha tido problemas assim. Isadora relata que Camila é mulher dele e se ela não sentir prazer, pode até pedir o divórcio a ele. Isadora exige que ele resolva esse problema o mais rápido possível. Augusta e Camila voltam para a fazenda. Augusta se irrita por Camila ter feito amizade com Viviana e pede que ela não a chame para vir ali. Afonso chega em casa. Ele fala que a linha telefônica deu problema e mudará o número do escritório. Augusta fala que Camila fez amizade com uma fotógrafa do povoado. Camila confirma. Augusta revela que Camila convidou Viviana para almoçar ali. Afonso fica passado por ela ter convidado uma desconhecida para comer na fazenda. Camila diz que não tem amigos e só tem sua cadela de amiga. Augusta pede que a cachorrinha sossegue. Maia não deixa de lamber Camila. Afonso diz que se ela for feliz com a visita dessa amiga na fazenda, pode convidá-la. No escritório, Afonso assina uns papéis que Natália deixou. Afonso revela que o número do escritório mudará. Em alguns dias, tudo estará pronto. Ele relata que a outra linha deu problema. Afonso pede que ela também tire da página da internet o telefone da fazenda e que só deixe o e-mail. Afonso fala que os e-mails que chegam naquele escritório só ele terá acesso para ler. Um tempo depois, o advogado de Daniel o visita e relata que o número do escritório da fazenda mal amada mudou e mandou vários e-mails para localizar Camila, mas não recebeu nenhuma resposta. Daniel diz que não conseguirão localizar a senhorita Monterde. O advogado lamenta. Ele fala que essas pessoas parecem não querer ajudá-lo. Daniel pensa e pede para ligarem para o tabelião Oswaldo Bezerra. Depois surge outro pensamento, e ele sugere que o advogado vá ao México e cobre a herança por ele. O advogado diz que quer ajudá-lo, mas todas essas coisas custam dinheiro, e não consegue ajudá-lo mais por não ter tanto orçamento.
O advogado relata que estão o impedindo de fazer muitas coisas. Daniel diz que precisa falar com Abraão para conseguir sair dali imediatamente. Viviana visita Camila na fazenda dela. Viviana diz que a fazenda é lindíssima. Viviana dá uma fotografia para Camila e diz que ela está relacionada à paixão que eles, seres humanos, sentem quando o sangue esquenta por dentro. Camila elogia o quadro. Afonso aparece e conhece Viviana. Afonso acha o quadro um horror. Camila fica constrangida na frente de sua amiga. Abraão visita Daniel e diz que essa é a última vez que o verá. Daniel fala que não tem mais ninguém para recorrer. Abraão relata que Daniel ficará na cadeia pelo resto da vida. Daniel pergunta o motivo. Abraão relata que Miriam morreu. Daniel fica chocado.